Salve! Haha! Senhoras e senhores, esse é aquele formato podcast onde você pode deixar tocando enquanto faz alguma coisa, toma um cafezinho, pois o tema deste podcast é pacto com demônios ou com anjos. No caso, rituais com demônios ou rituais com anjos. Existe um melhor que o outro? No caso, mais eficaz que o outro, mais rápido ou mais demorado? Posso fazer os dois para o mesmo objetivo ou ao mesmo tempo? Enfim, vamos falar sobre isso. Estão todos prontos? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Esse é um ato singelo, porém muito nobre, e para esta casa muito importante. Pois bem, em primeiro momento já me disponibilizo a quebrar um paradigma do cristianismo, que é o seguinte: o paradigma é anjos e demônios, certo? Há uma dualidade. Então, o que é anjo é bom e o que é demônio é mal. Mas tem duas passagens que posso até citar. Não vou saber dizer exatamente qual é o versículo, enfim, da Bíblia ali, mas sabemos que existe essas duas partes, ok? Primeiramente é a parte onde Cristo, Jesus Cristo, ele exorciza um jovem, não sei se é um jovem, mas acontece um ato de exorcismo, ele expulsa um espírito, um demônio de dentro, é um ato de possessão ali que ele desfaz, ok? Daí então chegam homens que o julgam e o acusam de expulsar demônios em nome de Beelzebu. Beelzebu, a gente sabe que pertence à hierarquia infernal, ok? Então, no caso, ele estaria expulsando demônios em nome de Beelzebu. O que leva a entender é que existiam exorcistas, existiam magistas, que naquela época utilizavam Beelzebu para expulsar outros demônios, no caso de exorcismo, o ato de exorcismo, para ficar mais objetivo. Então vemos Beelzebu fazendo o bem, ele está expulsando, está livrando uma pessoa de uma possessão, certo? É um bem, querendo ou não, é um bem, é um ato de bondade, certo? Então, naquele tempo existiam demônios, sim, que faziam coisas más, a julgamento deles, da moral deles, e demônios que faziam coisas boas, mas eram recriminados, discriminados, enfim, não sei qual é o termo, por serem demônios. Ok? Certo. Daí voltamos mais lá atrás, nos tempos de Moisés, na Bíblia, Moisés, ele fala sobre as pragas do Egito, ameaça com as pragas ao faraó, caso ele não libertar o povo que Moisés decidiu ser dele. Em outras palavras, pela visão do faraó, foi isso. Moisés decidiu que quer tirar boa parte dos escravos aqui. Ok. Então, eu me recuso. Eu, sendo o faraó, eu vou recusar essa proposta. E aí acontecem diversos eventos, e aí a negociação fica mais aflorada, a ameaça fica mais forte, digamos assim, até que ocorre os primeiros atos de magia, ok? Aquilo ali é magia pura. E aí vem as pragas dos gafanhotos, que é praticamente a identidade aqui do canal, Certo. E aí ocorre o final, é o limite, é o último recurso que Moisés tem
que é utilizar anjo da morte para matar os primogênitos, okay? Para não dizer outra palavra, certo? Isso não é coisa boa. Estamos todos de acordo que isso não foi um ato de bondade, porém foi um anjo que fez. Só que ele continua sendo anjo, mas como ele é um anjo? Como ele é um anjo se ele fez coisa ruim, no caso o anjo da morte, né? Como isso? Então, chegamos a uma outra conclusão de que, independente do bem ou do mal, um anjo ou um demônio, ele só vai receber o termo que ele tem de acordo com um pensamento. Se ele está a favor de Yahvé, no caso ali o Deus, né? O Deus da Bíblia. Se ele está a favor de Yahvé, ele é um anjo. Ele é considerado um anjo, independente se ele faz coisas boas ou más. Porém, se ele não é aliado de Yahvé, ele é um ser qualquer, um gênio, porque essa é a palavra, né, que define eles. Tanto anjo quanto demônio são gênios. Se ele não estiver aliado a Yahvé, tudo que não está aliado ao Deus da Bíblia é o quê? Demônios. Então, seja os gênios, sejam os deuses também, tudo que não estiver de acordo com a Bíblia são demônios. Ok? Quebramos um paradigma então, porque tanto anjos quanto demônios, ambos fazem coisas boas e coisas más. Vai depender, sabe de quê? Do conjurador, de quem o convocou. A intenção deste é a que vai ser responsável se o gênio vai fazer algo bom ou algo ruim. Pronto? Acho que agora destruímos esse paradigma. Claro que quando me refiro a anjos e demônios, estou falando do corpo mental, atuantes do corpo mental acima. Não falo dos espíritos. Existem sim os demônios espíritos, da classe espírito. Há também demônios da classe energética e da classe física também. Você vê um monte de demônios quando você vai para o trabalho, por exemplo. Mas aos que me refiro aqui são os mentais, do corpo mental, que eles atuam no corpo mental. Ou seja, o corpo deles é um corpo muito mais sutil que o corpo do espírito. Bom, entendemos isso, partimos para outra etapa. Qual é mais eficaz para realizar nossos pedidos, nossos desejos? Justamente os demônios, eles são mais eficazes para realização de nossos desejos, porque os desejos estão ligados ao ego, né? Afinal, quando você deseja mais dinheiro, o seu ego quer dinheiro. Provavelmente você não quer dinheiro para abrir uma instituição de ensino das leis do universo e ajudar milhares de pessoas, né, abrigando essas milhares de pessoas. Geralmente você não pensa nisso quando você pede dinheiro, mas o pensamento é singular, é eu, é o pensamento do eu. Ok, tudo bem? Não há nada errado nisso. Afinal, esse mundo ainda é muito injusto. Então,
Não há problema nenhum você desejar coisas que esse mundo não lhe possibilita, certo? Pois bem, e com os anjos é diferente? Bom, com os anjos o desejo já passa para um salto, um tanto quanto maior. Maior não em quantidade, ok? É um salto, você sai do seu eu, você sai do seu ego. Daí se encaixa aquele exemplo que eu dei anteriormente, onde você pede dinheiro para uma instituição de caridade, para criar uma instituição de caridade, de ensino. Daí está mais ligado a isso. Tanto para coisas boas quanto para coisas más. Um demônio faz isso normalmente. Ninguém julga um demônio fazendo coisa má ou coisa boa também. Ninguém, na verdade, é livre. Um demônio praticamente é livre. Mas e um anjo? Ele age assim com tanta liberdade? Para ele fazer coisas boas e coisas más, há problema? Bom, para um anjo, ele não tem problemas com religião, com religiões, com dogmas. Ele não tem problema quanto a isso. Então, o que vai acontecer? Quando ele vai fazer uma coisa ruim, ele vai fazer sem problemas, sem medo de ser feliz. Mas então, ele é bom e ele é mau? Como fazer maldade está acima do ego? Os anjos, eles vão se camuflar no que aparenta ser disciplina. Como assim? Exemplo, mas uma pessoa vai lá e faz um ritual, convoca um anjo para ele causar mal a uma empresa, por exemplo. Um exemplo bem dentro da Matrix, né? Mas é um exemplo, dá para entender. Só que, por que ele faria uma coisa dessa? Entende? E é a primeira questão que o anjo vai propor no ritual. De que deverá haver um porquê. De preferência um porquê nobre quanto a isso. Aquela empresa ali está prejudicando, ela está explorando tantos funcionários, ela está prejudicando o meio ambiente. É um porquê, certo? Então o anjo ele vai pedir o desejo, mas ele vai pedir o porquê do desejo. E conforme tudo isso se alinhar, ele executa ou não. E ele vai cessar, ele vai interromper o fluxo, o ritmo do ato, do desejo, a partir do alvo se arrepender, aprender a lição. E para coisas boas, vai funcionar praticamente o inverso. Se a coisa boa foi feita para um determinado objetivo benéfico, altruísta para com as pessoas, no primeiro desvio deste objetivo, se a pessoa pediu dinheiro para determinado fim altruísta e começou a desviar deste desejo, desse objetivo, desse intento, desse plano, ocorre a queda, ocorre a interrupção. Senhoras e senhores, não pretendo fazer cursos para vender na internet. Então peço, nesse curto espaço de tempo, caso vocês se sentirem à vontade, né, caso vocês se sentirem confortáveis também, de fazer uma doação. Aqui está a chave Pix. A chave Pix, na verdade, vai estar no comentário fixado e na descrição.
Qualquer valor, qualquer ajuda será muito bem-vinda e agradeço desde já. Voltando, qual mais rápido? Qual dura mais? Bom, aí vai depender do alinhamento dos seus corpos para com o corpo mental, tanto para um quanto para outro. Por exemplo, nos demônios, se o seu desejo não estiver alinhado com o mental, o seu emocional vai barrar o fluxo, porque é do mental para baixo, ok? Mental, emocional, vital ou material. Da mesma forma, o pedido com anjos, o ritual com anjos. Se você pediu dinheiro para criar uma instituição, por exemplo, o anjo vai inserir a reprogramação na sua mente, no seu mental, e aí cabe o seu emocional passar adiante. Se o seu ego não estiver de acordo, vai ter conflito. E aí vai demorar mais. Só que é constantemente. A informação já está lá, entendeu? E aí vai ser um conflito constante. Até você ceder, até o seu ego ceder e deixar o fluxo baixar até o nível físico. Ou seja, a manifestação do desejo, do ritual. Mas então, eu posso fazer os dois ao mesmo tempo? Não há problema em você fazer os dois ao mesmo tempo. Os dois ao mesmo tempo com diferentes objetivos. De repente você fez um ritual com demônios para amor, não sei, amor, qualquer necessidade que você queira. E com um anjo você quer dinheiro para abrir a instituição. Um exemplo, esse exemplo ficou, né? E para o mesmo objetivo, será que tem problema? Bom, para o mesmo objetivo, o que vai ter que ser alinhado é o demônio. Não, na verdade, somente o seu porquê. Assim, você, voltando lá ao exemplo da instituição, você tem o objetivo de montar uma instituição e você precisa de dinheiro. Aí você pede o dinheiro para o anjo, ok? E aí você percebe que não está chegando o dinheiro. De repente seu ego ou está acontecendo alguma coisa que está em conflito ali com a informação do ritual, que o anjo mandou para sua mente. Okay? Há um conflito ali que você ainda não consegue perceber. Aí você vai lá no demônio, eu quero o dinheiro para abrir, só não precisa dar o porquê, porque o demônio não vai pedir o porquê. Mas eles não vão entrar em conflito, sabe? Eles não vão entrar em conflito porque é pedido seu. Vai vir a mais, se acontecer de ambos realizarem, né? Vai vir a mais. Só que aí, e esse a mais vai ser bom? Será que não vai te fazer desviar do caminho? Aí tem todas as possibilidades que pode acontecer com esse dinheiro a mais. Mas entre os anjos e os demônios não haverá problema nenhum, não haverá conflito nenhum. A não ser o único conflito que você tem em sua mente, em seus paradigmas, em suas crenças. Daí se você tem aquela crença ainda do cristianismo, onde um é contra o outro, daí a partir do momento que você decidir de repente fazer um e fazer o outro ao mesmo tempo, ritual, né? Um ritual para um e um ritual para outro, você começa a entrar em arrependimento posteriormente por causa da sua crença. Mas entre eles não tem problema nenhum. Mas na sua mente, na sua crença, há esse conflito que você mesmo cria. Daí qualquer obstáculo que viria para seu aprendizado, você vai entender que é conflito entre o anjo e o demônio. E aí, em vez de você ultrapassar o obstáculo, ou ultrapassar de forma mais simples, de forma mais firme, você vai ter mais dificuldades, ou você nem vai ultrapassar a dificuldade. Então, a crença é o que você precisa quebrar
antes de fazer qualquer ritual. Antes de qualquer ritual de fato, seja com anjos ou com demônios ou com os dois ao mesmo tempo, quebre sua crença. Se você nasceu em berço do cristianismo, né? Seja católico, espírita também, ou cristão, tente quebrar tudo isso. Faça o máximo que você puder para quebrar tudo que você aprendeu desde pequeno, ou desde pequena, para antes de fazer qualquer ritual, você fazer com a consciência firme, consciência limpa e firme. Porque a culpa vai desmoronar a sua riqueza, vai desmoronar o seu amor, vai desmoronar os seus prazeres e vai te jogar lá para baixo. A culpa, que ela vem da crença. E se você achar que outra ou outras pessoas possam se beneficiar com este conteúdo, compartilhe este podcast. Avalie este trabalho com um like e comente livremente, a casa é de vocês. Em alguma parte da tela aparecerão 2 conteúdos que irão contribuir para a sua trajetória mágica, a sua trajetória de vida. Se inscreve no canal se não é inscrito e para não perder mais nenhum conteúdo como este, ative o sininho de notificações e aguardem para os próximos podcasts.